Se você gosta de ciência, muito provavelmente você vem acompanhando o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, nos últimos dias, que são essas luzes aparecendo sobre as bases militares norte-americanas. E obviamente, quando a gente fala dessas luzes, a gente acaba nos lembrando de diversos filmes em que ocorrem invasões, como por exemplo o Independence Day, em que uma grande nave surge no céu do nada. E isso está acontecendo sobre essas bases, essas luzes surgem do nada sobre as bases e a gente não consegue ter, por exemplo, informações de rádio ou até de outros sistemas de alerta para que indiquem que elas estão lá. E o interessante é que esse tipo de abordagem, por mais que pareça ser algo surreal, algo novo, na realidade ocorreram várias vezes na história militar e científica, se a gente pode dizer. Existe, por exemplo, lá nos anos 40 por aí, ocorreu a chamada Batalha de Los Angeles, onde várias luzes apareceram no céu e aí a cidade lançar os canhões de luz para tentar determinar se existia ali algum objeto. E obviamente os militares ficaram bastante ativos naquele período e até mesmo alguns disparos foram feitos. Existe também na Inglaterra o caso de Rendlesham, que é uma base militar, se não me engano até mesmo dos Estados Unidos, e ocorreu lá a visita de algumas luzes e elas apareceram várias noites seguidas, e em especial perto do Natal, ou seja, em dezembro, como nós estamos aqui, né? Tipo no fim do ano. Será que tem alguma relação? E também ocorreu algo similar aqui no Brasil, e várias vezes até. A gente tem várias histórias de luzes perto de bases. Por exemplo, bases militares em Santos, foi observado luzes. E também a mais icônica de todas é a noite oficial dos OVNIs no Brasil, em que vários OVNIs surgiram sobre alguns aeroportos. Isso daí lá em 1986. Então, essas informações, elas indicam que esses fenômenos eles não são tão raros quanto a gente imagina. Mas observem que existe uma correlação também de momentos de tensão. Lá em Los Angeles foi num período entre as guerras, né, as grandes guerras, que surgiram essas luzes no céu. Quando nós falamos, por exemplo, de Rendlesham, nós temos ali um período em que o mundo estava na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. E, obviamente, aqui no Brasil também foi num período lá da Guerra Fria. Então essas luzes, em teoria, elas surgem nesses momentos em que existem esses problemas bélicos no mundo. E, obviamente, são momentos em que nós temos a utilização de armamentos que são novidades, como aconteceu esses tempos atrás aí com um míssil balístico lá da Rússia em direção à Ucrânia. E também se existe a possibilidade da utilização de armamento nuclear. Então, essas luzes parece que elas têm ali uma função, que é a manutenção da população em alerta. E dessa forma, ocorra a manutenção dos militares ou até mesmo uma forma de forçar o Congresso, no caso norte-americano, a permitir a utilização de armamentos mais pesados em algum tipo de ação militar. E também, quando falamos dessas abordagens que são tanto quanto estranhas, lembramos-nos do Bob Lazar, que lá na década de 80 ele também veio a público dizer que existia uma área chamada Área 51. No caso, aquela região era já conhecida pela população dos Estados Unidos, mas ela tinha um outro nome, se não me engano era Rancho Paraíso. Mas no caso, especificamente,
era uma base da aeronáutica. Então a população até sabia que existia essa base. Elas não sabiam o verdadeiro nome. E o Bob Lazar, ele trouxe a público. E aí que fica o ponto de interrogação. Será que era o verdadeiro nome? Ou os militares, depois de alguns anos, já no século XXI, eles trouxeram esse nome a público baseado no que o próprio Bob Lazar disse? Essa que é a questão. E por quê? Porque existe um estratagema dentro de ações militares que é a do engodo. Como que funciona isso daí? Eles se utilizam de uma pessoa que seja sugestionável e essa pessoa, a ela é apresentada algumas situações baseadas num determinado engodo e obviamente ela vai acreditar e ela vai guardar aquilo para ela até que ela venha a público dizer isso. Eu não estou dizendo realmente que o Bob Lazar ele era uma pessoa sugestionada, mas no caso o que acontece é que os aspectos militares, ou seja, os aspectos sobre a base específica da aeronáutica, ele estava correto, existia essa Área 51. Entretanto, os aspectos científicos que ele trouxe a público não fazem o menor sentido. Ele trouxe a ideia lá do elemento 115, o moscóvio, e o moscóvio foi sintetizado e não tem nenhuma chance dele ter ali alguma utilização antigravitacional, que era talvez ali o grande mote da pesquisa que o Bob Lazar disse que o pessoal estava desenvolvendo lá na Área 51. E obviamente isso tem muita cara de que o Bob Lazar ele foi apresentado a informações de engodo e ele veio a público dizer isso. Só que agora nós temos um outro personagem que é o Luiz Elizondo, que fazia parte do Pentágono e ele disse que participou de algumas atividades em que foi observada engenharia reversa e coisas desse tipo. Tanto é que ele tentou criar uma espécie de uma armadilha para captar a presença desses OVNIs com a utilização de câmeras de alta definição. A ideia era você deslocar vários navios de guerra e até mesmo algum porta-avião com material nuclear. E isso daí iria chamar a atenção desses OVNIs e eles iriam seguir então esse comboio de armamento nuclear e, consequentemente, ele poderia tirar fotos em alta definição. E por que isso? Porque existe toda uma discussão que, na realidade, esses objetos são OSNIs. Ou seja, são objetos submersos que sairiam da água. E, obviamente, muitos marinheiros, vamos dizer assim, disseram que viram várias luzes saírem da água. Então existe uma discussão de que talvez essas luzes elas não viriam do espaço, mas sim da água. E dessa forma, então, o Luiz Elizondo ele até escreveu um livro esses tempos atrás, Imminent, e ele descreve um pouco dessas coisas, ele traz algumas entrevistas e que ele expõe toda essa discussão. Mas também existe uma característica ali das regiões, das bases norte-americanas, que é uma forma de criar ali uma espécie de uma tensão popular. Então vários sinais de rádio são liberados para que as pessoas tenham acesso e dessa forma elas ouçam conversas estranhas e dessa forma imaginem ali que está acontecendo alguma movimentação militar que não seja normal. E dessa forma então você mantém a população em alerta. Só que se a gente parar para pensar, na Constituição Americana isso não é uma coisa legal. Pelo seguinte fato, quando o povo paga os seus impostos, ou seja, ele está pegando o seu dinheiro, distribuindo para o governo e falando, cria aqui uma defesa, ele está garantindo como se fosse um salvo-conduto para que os militares criassem determinadas armas para a proteção da população. Só que quando utiliza-se esse dinheiro de forma escusa, ou seja, sem apresentar essas armas para a população, é praticamente um crime, porque a população não sabe o que está sendo feito com esse dinheiro. E então, talvez, para que seja possível o desenvolvimento dessas armas secretas, e que, na realidade, elas já existem há algum tempo, para que seja possível manter ali, então, a população pagando
os impostos que vão sendo deslocados para a área militar, para essas pesquisas militares, é criado esses momentos, vamos chamar assim, de tensão. Obviamente não estou dizendo que são os norte-americanos ali que estão soltando os flares, né, os famosos flares, que são, na realidade, são como mini bombinhas liberadas por aviões e que servem para desviar mísseis que são direcionados por características térmicas. Então, por exemplo, a turbina de um avião. Então, dessa forma, os flares eles podem iluminar o céu por um bom tempo e ficar ali praticamente parados. Na realidade, eles não estão parados, eles estão caindo. Por quê? Porque eles são muito pequenininhos. E quando então eles fazem um deslocamento de, sei lá, 1 metro, 10, 12 metros, 20 metros no céu, como eles estão a uma altitude muito grande, parece que eles estão parados, mas eles estão realmente caindo. Se você observar por muito tempo, você vai ver que realmente eles se deslocaram. E depois de algum tempo, eles apagam. Então, existe a possibilidade de serem flares. E existe também a possibilidade de ser alguma tecnologia nova embasada em drones. Vale ressaltar que os militares, eles têm várias tecnologias avançadas que depois de muito tempo chegam até a população como um todo. Como, por exemplo, baterias de lítio. Levou muito tempo para chegar até a gente, mas os militares já tinham essa tecnologia há muito tempo. E aqui que então nós entramos numa discussão em relação à ciência. Nós falamos aqui de todo esse aspecto militar, mas também existe o aspecto científico. Obviamente, a ciência ela se desenvolve muito no período de guerras. Então, uma forma de você ter incentivo financeiro para a pesquisa científica é ocorrer uma guerra, o que não é algo, assim, vamos dizer, um tanto quanto nobre, mas basicamente é isso que acontece. Então, quando observamos a ciência, o questionamento é o seguinte: se nós temos essas provas visuais, são provas cabais, por que a ciência não olha para isso e considera, por exemplo, a ufologia como uma ciência que não seja dentro do aspecto das pseudociências? Por que a ufologia não se torna uma ciência tradicional? E se dá pelo fato de que a ufologia, ela trabalha mais com aspectos observacionais. Isso nos leva, por exemplo, se nós estudarmos epistemologia, a chamada zona realista ou zona do realismo ingênuo, que se baseia, por exemplo, se existe uma árvore, ela cresce num determinado solo e ela está ali pelo simples fato de ela estar ali. Essa é uma descrição realista. Não existe toda a elucubração em torno de que aquela planta era uma semente, ela, com o passar do tempo, com os minerais do solo e também com a água, com os gases que existem na atmosfera à base de carbono, eles foram sendo utilizados e aquela semente foi germinando e até que nós temos ali uma árvore. Uma visualização realista, ela simplesmente observa o observável e diz: ele simplesmente existe pelo simples fato de existir. Essa é uma das principais caracterizações que nós temos com vários pesquisadores de ufologia. Eles observam um objeto luminoso e eles já dizem: isso é um OVNI. E realmente é um OVNI. É um objeto voador não identificado. Só que eles direcionam o pensamento para ser algo extraterrestre e não como simplesmente uma possível tecnologia terrestre. Então a grande questão aqui é que a ufologia ela acaba não tendo uma metodologia científica validada, porque na maioria das vezes eles utilizam aquela mesma ideia lá do cisne negro. Inicialmente na Europa acreditava-se que todos os cisnes eram brancos e surgiu uma observação de um cisne negro, seria algo assim fantástico. E isso daí somente aconteceu quando descobriram um outro continente, no caso o continente da Oceania, onde temos a Austrália. Na Austrália tinham cisne negros. E aí o que acontece? Quebra-se todo esse paradigma do cisne branco, porque agora temos o cisne branco e o negro. Consequentemente, então, ali é uma nova espécie criada. Consequentemente, a gente derrubou a ciência.
Mas na realidade, esse aspecto, ele se caracteriza, obviamente, como uma nova abertura para uma elucubração científica e não necessariamente derrubar a ciência como um todo. E infelizmente, vários aspectos da ufologia tendem a fazer isso. Observamos uma luz no céu, consequentemente, não é algo da Terra. Então, por esse fato, o pensamento científico e, obviamente, toda a epistemologia que nós temos por trás, ela acaba dizendo o seguinte: essas luzes existem? Existem, nós estamos vendo elas. Consequentemente, elas são coisas de fora da Terra? Não, podem ser coisas aqui da Terra. E aí que então esse tipo de ciências que nós consideramos pseudociências, que elas falham, porque elas realmente observam o que elas querem observar. Consequentemente, são observações puramente realistas. É claro que eu não estou falando que essas observações que estão sendo feitas agora são observações que todo mundo está falando que é algo extraterrestre. Na realidade, a maioria das pessoas estão falando de tecnologia. E essa tecnologia está sendo analisada para descobrir se é uma tecnologia norte-americana ou de fora dos Estados Unidos. O engraçado é que nenhum país vai ter coragem de falar: fomos nós que mandamos a tecnologia para lá. Porque logo em seguida os americanos vão lançar um monte de espiões, um monte de satélites, um monte também de talvez até aviões sobre uma determinada região. Obviamente que nenhum país vai assumir isso. Mas acredito eu que existe uma tendência muito grande dessas luzes serem tecnologias norte-americanas e que elas estão lá como tecnologias secretas e que têm realmente como função manter a população e o Congresso em alerta e dessa forma deslocarem verba para o desenvolvimento da pesquisa mais avançada ou até mesmo a possibilidade da utilização de armas que sejam mais pesadas. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Deixe escrito aqui embaixo se vocês gostam desse quadro aqui, que é o Filosofando Ciências, né? Que a gente faz essa discussão mais filosófica em torno de um determinado fato, ou um fenômeno, uma observação, ou uma forma de pensamento científico. Eu até mencionei sobre o cisne negro, e aí no caso um livro, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição, se vocês tiverem interesse, dê uma olhada lá, que ele é até um tanto quanto difícil de encontrar para comprar, mas lá na Amazon a gente encontra ele para compra. É um livro muito bom, tudo bem? Antes de ir embora, também dê uma olhada aqui na descrição, que eu vou deixar lá o meu cupom da Insider, caso vocês tenham interesse em comprar uma camisa como essa. O simples fato de vocês visitarem o site da Insider já me ajuda demais, quem sabe, a ganhar algum dos prêmios que eles estão oferecendo aos criadores. Então, toda vez que vocês visitarem lá e se comprarem alguma coisa, ajudam demais ao Ciência Química conseguir, talvez, ficar mais feliz e também ficar mais bem visto pelos olhos lá da nossa patrocinadora, tudo bem? Obviamente, também deixem um comentário, que eu já pedi para vocês, comentando se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas também, se for possível, hypem o vídeo e compartilhe. E se você, obviamente, não concordou com nada que eu falei, escreve aqui embaixo, né, de uma forma educada, é claro. Se quiser comentar com as outras pessoas que deixarem algum comentário, também faça isso de forma educada, porque isso contribui muito com o desenvolvimento aqui do nosso canal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo vídeo.